Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 11 de junho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje no programa você concorre aqui ao DVD da Andréa Fontes. DVD da Andréa Fontes. Ligue 2461-0093. Você concorre também ao CD Louve e Adore da Michele Nascimento. Michele Nascimento e Andréa Fontes estão aqui. O DVD da Andréa e o CD da Michele. Se liga 2461-0093 e concorre aos dois CDs. Facebook da 93 FM. Já no Facebook da 93 FM você concorre ao CD Aceita o Teu Chamado da Bruna Carla. Basta participar, dando a sua opinião, dizendo que você está ligado no Debate 93. Você pode dizer de onde você está ouvindo a gente e você vai ver ali o nosso post. Ali tem uma foto sensacional do Cid Gonçalves, da nossa queridíssima Viviane Teixeira e minha. Sob essa foto, sob esse post, você dá a sua opinião, traz o seu posicionamento, dá o seu alô, uma mensagem, e aí você já estará concorrendo ao prêmio também aqui no Face da 93 FM. de domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: eu não quero ter filhos. Sou solteira, tenho o sonho de me casar, mas eu não quero filhos de jeito nenhum. Só que as pessoas dizem que eu estou errada porque os filhos são herança do Senhor. É pecado não querer ter filhos? Ao fazer essa escolha, estou frustrando os planos de Deus para a minha vida sentimental? Devo dizer a quem namoro sobre a minha decisão ou apenas se o relacionamento ficar mais sério, hein? O que você acha? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastora Leila Ceia, da Primeira Igreja Batista de Trindade, é a nossa menina da mesa de hoje. Escolheu a frase: sou solteira, tenho o sonho de me casar, mas não quero filhos de jeito nenhum. Pastora, por que este destaque? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR. Bom dia aos colegas debatedores da mesa. Bom dia aos ouvintes da Rádio 93. Destaquei essa frase porque eu acho que essa jovem tem um desejo legítimo, que é o de se casar. Porém, ela expressa uma decisão que compromete esse sonho. E eu penso que provavelmente essa decisão foi motivada por algumas coisas. Que seriam essas coisas, hein? Pastor Ailton Desidério, que também é psicólogo, está conosco aqui à mesa da Primeira Igreja Batista no Lins. Bom dia, seja bem-vindo. Legítimo desejo de casar e o posicionamento da nossa ouvinte bastante firme: não quero filhos de jeito nenhum. Bom dia, JR, boa tarde, JR, amigos da mesa. Boa tarde, o senhor está indo para onde? Boa tarde. Bom dia. Tá vendo? Né? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa né? noite. Boa madrugada. Bom tudo. Para quem está ouvindo pelo site, é isso aí. Tá certo. A questão é a seguinte: com certeza ela tem aí uma marca, um trauma que ela não conseguiu elaborar, que ela não conseguiu resolver e que coloca como uma decisão. Só que essa decisão que ela tem assim afirmado, não é a melhor decisão, não é a melhor postura, porque se nós não resolvermos e se nós não resolvemos as nossas pendências do passado,
Nós não temos como viver bem no presente, nem avançarmos com um futuro que seja esperançoso. Então, ela decidir que ela não quer ter filhos, tudo bem, né? Mas que o melhor seria ela poder ver a motivação que está inserida nessa decisão dela. Pastor Daniel Martins, do Centro Evangelístico de Vista Alegre, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor, pastor, a partir do que já ouviu? Bom dia, JR, bom dia, meus amigos da mesa. JR, eu creio que é uma escolha, né? Nós vemos de um lado, quando Deus deu uma ordem ao homem se multiplicar, ser fecundo sobre esta terra e se multiplicar, a Bíblia nos mostra logo depois, no capítulo 3, no verso 16, que ele fala sobre a gravidez, sobre o modo que os filhos viriam. Eu acho que está muito ligado a isso também. O homem não consegue suportar essa dor, né, que a mulher tem para ter filho, mas pode ter certeza que também tem um trauma aí e que a gente vai estar discorrendo no decorrer do debate. Com a gente no programa de hoje também o pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Qual a sua opinião sobre esse tópico? Bom dia, JR, aos debatedores, aos nossos ouvintes. Como já foi falado pelos 3 pastores que me antecederam, todos trilharam por uma linha de raciocínio que é a motivação que está levando essa moça a não querer ter filho. Mas o que me chama mais atenção ainda é que uma coisa é não querer ter filhos. Seria ela escrever um e-mail e falar, eu não quero ter filhos. Mas ela diz, de jeito nenhum. Isso é um grifo no e-mail dela. E aí eu vejo que algumas meninas nos dias de hoje, né, nesse século, estão muito preocupadas em não ter filhos por causa do corpinho, para não ter o seu corpinho depois, né, mudado. E isso é um problema muito sério, né? Porque, claro que pelo corpinho também é um problema sério, mas nós precisamos de alguém para orientá-los e falar, como ela mesma cita no e-mail, dizendo que os filhos são herança. É uma verdade. Esse, inclusive, é um dos pontos aqui destacado pelo pastor Daniel sobre esse ponto, sobre esse assunto. E a dúvida aqui é o seguinte: se uma pessoa tem um trauma, foi pensada aqui a possibilidade da existência de um trauma que fez com que ela resolvesse dessa forma, seja em razão do corpo, seja por esse motivo que aí está exposto, ou algum outro que eventualmente nós tenhamos aqui pensado, mas ninguém tenha dito e tenha expressado a respeito desse assunto. Ainda assim não seria legítimo não querer ter filhos? A mulher, ela tem uma obrigação. Esta é uma obrigação que Deus deu à mulher, ou existem mulheres que podem decidir legitimamente, sem contrariar a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua vida, o não ter filhos? O que pensam vocês? Voltamos já já. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. No Debate 93. no Debate 93, Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Mas eu quero dizer que eu tô orgulhosa de você. Opa. Cada vez que eu ouço as suas canções... Eu tô falando sério, tô brincando não. Você achou que ficou bom? Tô virando um compositor. Eu tive uma ideia ontem aqui que eu não sei se vai agradar, entendeu? Mas como eu não me preocupo muito com o meu problema de autoestima já foi resolvido há muitos anos, viu, 10, né? Então é o seguinte, você faz e tal, você tem uma boa ideia, criativa, né? Com a nossa equipe aqui, com a equipe muito unida.
Quem sabe saia um negócio interessante. Vai ser interessante. Ó, Essa não é ideia ameaça vai ser não, interessante. não é ameaça não, ouvinte, pode ficar tranquilo. Não é ameaça não, pode ficar tranquilo aí. É que tem gente que faz uma ameaça, né? Amanhã eu volto, só Jesus tem misericórdia. Mas é verdade, até todo mundo fala assim, até agora tá virando um compositor de mão cheia, né? Fala, Em geral eu faço forró e rap, são dois estilos que eu mais aprecio. Mais assim, mas olha lá, ficou bacana aí, mas esse aí não é forró na voz da Gisele não, Gisele não, é porque eu só faço a letra. Gisele deu o estilo dela ali, a Michele deu outro estilo, ela deu o estilo ali. E vem aí a Michele cantando em pagode. Eita. Tô falando um pouquinho mais alto, será que quando deu pra ouvir ali do lado? Hein? Não deu sei, pra ouvir. Tenta de a novo. Michele cantando em pagode em breve, muito breve. Vamos lá pra pesquisa. Acho que ouviu, hein? Você conhece alguma mulher que não deseja ter filhos? Olha, impressionada, viu? 65% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem sim mulheres que não querem filhos. Certo, eu ouvi. Ouviu, voltou. Valeu. Muito obrigado, Marcela Bastos, pela sua participação e a participação de cada um dos nossos ouvintes. A nossa pesquisa de hoje é muito importante, a pesquisa, que ela nos ajuda a entender um pouco do que se passa na mente e no coração dos nossos ouvintes, que são sempre maravilhosos. O seu rádio está no Debate 93. Oi, gente. Aqui é Léo e Pepinho. Eu não perco esse programa por nada. Um abraço no tio J.R. Vargas. E tio o quê, rapaz? Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Daniel, o senhor destacou a frase que diz: só que as pessoas dizem que eu estou errada porque os filhos são herança do Senhor. A nossa ouvinte não quer ter filhos, como disse anteriormente, de jeito nenhum. Aí as pessoas dizem para ela: menina, você está errada, filho é herança do Senhor. Ou seja, quando a pessoa não quer receber uma herança, ela está abrindo mão de uma herança. Pelo menos é um entendimento. O que o senhor pensa? JR, eu fico vendo um tema que é muito falado, é sobre multiplicar. Se casou, todo mundo que está em volta, vivenciando o próximo, quer ver filhos, né? Então a gente volta lá em Gênesis, no capítulo 1, e fala sobre a ordem de Deus de multiplicar. E eu vejo naquele momento, não há uma opção ou uma escolha. Ali havia uma determinação e um propósito de Deus. Tá certo, só tinha os dois ali, exatamente, né, então, mas havia um propósito de Deus e não tinha escolha, tinha que cumprir. Agora nós vemos, para multiplicar sobre a terra, nós vemos logo depois Deus falando sobre as dores de parto, de tudo que iria fazer. Eu creio que hoje uma escolha como essa tem que ser respeitada. Agora também cabe a nós, que estamos aqui hoje debatendo, falar sobre as consequências da escolha dela, a posteridade dela. Não é verdade? Então as escolhas vão trazer consequência. Eu acho, pastor, que essa escolha também pode ser apenas temporária. Pode ser que no decorrer da vida dela, ela mude de opinião. Eu já recebi em gabinetes, e acredito que os colegas também, pessoas que em algum momento da vida tomaram essa decisão, mas uma decisão unilateral dentro do casamento, ela vai gerar conflitos, divergências, e no decorrer da vida conjugal ela poderá mudar de ideia, porque também acho eu que essa não seja uma obrigação, mas uma função. Então, se Deus assim determinou, ele na sua onisciência, na sua sapiência, sabe que isso iria completar a mulher. Mas eu imagino e penso que, voltando um pouquinho atrás, provavelmente ela está sendo motivada a tomar essa decisão. Aí a gente vai amadurecer quais os motivos poderiam gerar essa decisão. Alguns profissionais. A carreira em primeiro lugar. Os filhos mudam completamente. Os filhos mudam completamente a rotina diária de um casal, pelo próprio corpo, esteticamente falando. E aí a gente tem que tratar a raiz. Aqui um ouvinte de Niterói diz o seguinte: olha, acredito que ela pode ter tido algum trauma ou viveu em uma família sem estrutura ou foi muito maltratada, ou qualquer que seja a situação, ela deveria procurar ajuda de um psicólogo antes de tomar uma decisão tão radical. Vejo que esse é o sonho da maioria das mulheres e acredito que pode ser o dela também, mas que ela tem que tratar esse bloqueio, diz o nosso ouvinte. Eu ia falar justamente sobre esse assunto. Enquanto muitas mulheres que não podem ter
sofrem por isto, nós vemos uma pessoa não querendo ter o filho. Agora, como já introduziu um assunto que eu quero falar, a pastora Leila, ela pode tomar essa decisão sozinha. Agora ela pode ficar nessa decisão sozinha, mas daqui a pouco ela vai ter que se casar, e as decisões não podem ser tomadas sozinhas, porque ela pode casar uma pessoa que queira ter vários filhos. Olha o problema, que ela começa a acarretar para o casamento dela. Então ela tem que saber que ela vai se casar. É um direito dela ter esse pensamento, né? Agora, tomar esta atitude já passa a ser um outro nível, né? Para um outro momento, um outro estágio da vida. Pastor Ailton, o senhor destacou a frase: é pecado não querer ter filhos? Então, o destaque dessa frase vem por conta da definição de pecado. Se nós concebermos pecado dentro da definição da palavra, do termo, de errar o alvo, aí nós temos que nos respaldar biblicamente que a questão do casamento, originalmente, foi por uma questão de multiplicação, e que Deus colocou o desejo. Se não colocasse o desejo sexual no homem e não colocasse o desejo sexual na mulher, ambos não se relacionariam. E aí vem assim um parêntese para a realidade que nós vivemos hoje. Com o homem trabalhando tanto, com a mulher trabalhando tanto, não somente a questão no casamento de não, por vezes, quererem ter filho, mas também o homem que não tem correspondido na relação sexual com a sua esposa e vice-versa. Bom, originalmente não foi assim. O desejo sexual Deus colocou para motivar a relação, e motivar a relação para poder ter, então, a relação da multiplicação. Outro parênteses é que, considerando que vivemos num mundo com 7 bilhões de habitantes, então não é a questão de casar para multiplicar, não é? A relação da satisfação, a relação do desejo como sendo alguma coisa que realiza o homem e a mulher, conforme no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 6, que fala sobre as questões relacionadas ao sexo: pague o homem a mulher o que é devido, e vice-versa, diz respeito então à satisfação do desejo sexual. Bom, por esse aspecto então, se não se cumpre o que está na Bíblia por esse referencial, então podemos dizer que é pecado, porque o conceito de pecado, ele vai além de uma questão moral, ele vai além de uma questão que seja tão somente baseada na ética. Pecado tem a ver com aquilo que não é bom para você. Imagina esta jovem casando, né? Ela vai casar, naturalmente, ela vai buscar relação sexual, porque se não buscar, tem um problema sério aí nessa questão. A partir do momento que buscou relação sexual, JR, já não é muito do controle dela se vai ter filhos ou não, porque os métodos contraceptivos, eles podem falhar, a não ser que ela faça como nova uma cirurgia, né, onde ela possa tirar os seus ovários, tem um nome próprio que não me vem à mente agora. Ou então o homem faz a vasectomia. Mas fora isso, a camisinha pode furar, a pílula pode não funcionar, né? A tabela pode não funcionar. Então, casou, a possibilidade de engravidar é real. E se ela vai com essa questão, não é, que não quer ter o filho, e ela vai estudar um método contraceptivo com o apoio do marido ou não, né? E é claro que ela vai ter que compartilhar sobre isso, vai ficar difícil, porque imagina que aconteça de não funcionar a camisinha, não funcionar o... Entendi. E aí como é que fica? Agora, enquanto o senhor estava explanando, como está sendo muito utilizada essa expressão agora, o pastor Sérgio olhava de uma forma assim, como se estivesse discordando do senhor. Não é. Essa foi a minha impressão. Depois ele deu uma arrumada, sentou direito e tal. Não é bem discordando. É uma crença. Me perdoe, não é que discordando. Eu acho que a colocação... Pode discordar, não tem problema não. Quando o senhor começou a falar, e aí deu aquela engrenada, o senhor talvez não tenha atentado para o senhor não tenha atentado para um detalhe. Quando o senhor falou do desejo, o senhor falou assim: se não houvesse o desejo, o homem não se relacionaria. Se relacionaria mesmo sem o desejo, porque se relacionava. Não relacionaria. Então me explica. Sexualmente. Então, sem o desejo não se relacionaria sexualmente. Sexualmente ele está falando. Não relacionaria pela questão o desejo, ele está inserido dentro de uma questão fisiológica, né, em que starta isso aí, e vem por vários aspectos. Se não tivesse o desejo, se não tivesse esse start, não teria relação sexual. E como seria
Não seria. E como seria o nascimento do filho? Não seria, porque não tem desejo, não tem relação, não mas seria. O nascimento do filho aconteceu antes ou depois? É por isso que o desejo vem após as ordens. Se Deus deu ordem para a multiplicação, ele dá o desejo. Olha aqui, ó, se Deus deu a ordem de encher a terra, como encheria a terra? Não. O raciocínio eu acho que a colocação também Não. A minha colocação parte do seguinte referencial. É porque ele engrenou. Vai. Quando Deus criou... Aí vamos pensar. Quando Deus criou o homem, existem várias visões de nós compreendermos o homem. Okay. Né? Ou pelo menos duas. Corpo, alma e espírito e corpo e alma. Certo? Então, quando Deus criou o homem por inteiro, espiritual, emocional e físico. A questão do desejo afeta a questão do emocional, que passa pela questão fisiológica. Ou seja, o desejo, ele vai estartar, ele vai, como que eu posso dizer? Ótimo estartar. Vai despertar. Ele vai despertar a questão do aspecto fisiológico, que vai dar a questão da operação do ato sexual em si. Certo. Deixa eu perguntar uma coisa, senhor. Deixa eu perguntar uma coisa, senhor. Pastor, mas ele multiplicaria mesmo sem desejo. Não, Deus criou o homem com desejo. Não, peraí, não. Sim, vamos entender. Vamos só para entender. Vamos lá, vamos entender para a gente ter o seguinte: a fundamentação bíblica, a gente não tem como afirmar, pelo menos eu acho que nós não temos como afirmar, que houve no Gênesis desejo ou não. No Gênesis. Tá certo? A gente sabe que houve relacionamento sexual, que houve gravidez, que houve gestação, que houve parto, que nasceram as criancinhas e por aí foi. Mas parte do princípio de que houve, tá certo? Parte do princípio de que houve. Você tem um outro aspecto de várias pessoas com algum tipo de dificuldade física, em geral hormonal, que impede que essa pessoa tenha desejo sexual. Então, é uma questão patológica, é um problema de saúde, é tratável, é curável, é uma coisa resolvida. Propósito, JR, certo? Agora, não tinha condições de ter algo para ser tratado. Não, perfeito. Eu estou querendo sair de lá porque nós não temos ferramentas para dizer que o camarada tinha ou não tinha. Nós não temos ferramentas assim dentro de uma questão explícita na Bíblia. Mas nós temos ferramentas por uma visão antropológica. Deus criou o homem. Perfeito. O homem, corpo, é o que eu estou dizendo. Nós estamos partindo do princípio de que houve de fato. O pastor Sérgio está dizendo que ao longo dos anos, não está se referindo a Adão e Eva, se eu estou entendendo. Ao longo dos anos pode ter acontecido que uma pessoa tenha tido um relacionamento com outra sem vontade de ter, apenas por uma questão de procriação. Aliás, ao longo de muitos anos, a igreja oficial em vários lugares do mundo defendeu que o sexo era tão somente para a procriação. A igreja evangélica trouxe uma perspectiva diferente. Não, procriação, mas também prazer, porque o sexo é um presente de Deus para a mulher e para o homem, e a Bíblia nos dá, aí sim, respaldo suficiente. Mas antes da queda mesmo, a ordem de Deus era encher a terra. Sem desejo. Sem desejo. Não, de maneira alguma. Não, de maneira alguma, porque Deus não criou o homem mutilado. Eu discordo. Certo, meus irmãos, mas eu estou tentando entender o seguinte: onde é que está dito que não tinha ou que tinha desejo? Há uma afirmativa no capítulo 3 de que, mulher, o teu desejo será voltado para o teu marido. Depois da queda, foi algumas consequências. Mas aí até então não se fala sobre nascimento algum. A Bíblia fala sobre isso. Pastora está ouvindo vocês? Eu estou vendo a pastora. A pastora está aqui. O ouvinte não está vendo, mas eu estou vendo aqui. Só quem está vendo pela câmera. Pastora, o que acha sobre essa discussão dos meninos aqui? Vamos lá, pastora. Vamos ouvir a pastora. Já desliguei os microfones deles, pastor. Pode falar. Eu acho, JR, que Deus nos dotou dessa capacidade de nos relacionarmos a partir do desejo, mas também acho plenamente normal e natural que ainda hoje hajam pessoas que se relacionem sem nenhum desejo. A gente em gabinete recebe pessoas com esse tipo de problema. Exatamente. Então eu concordo com o colega ali, com o pastor Sérgio, de que é possível sim. Agora, eu acho também, me permita aqui a colocação, que nós estamos fugindo um pouquinho. Fugindo muito, pastora. Eles estão assim. Um pouquinho do nosso tema.
Porque quando foi colocado aqui se é ou não pecado, eu acho que... Pastor, o engraçado é o seguinte, vamos continuar nós dois conversando aqui, porque eles acham que o microfone deles está aberto. Eles não viram que a luzinha aqui, essa luzinha aqui, acende e apaga. Isso quer dizer que eu desliguei o microfone dele. E eu gosto quando eu desliguei. Quem tiver que brigar, briga comigo, entendeu? Não tem problema nenhum, não tem operador. Foi o operador que desligou, foi eu mesmo. Então, sim, pastora. Conclua, pastora. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que nós não temos uma base plenamente descrita na Bíblia, pelo menos ao meu ver, se é ou não pecado. Porém, algumas vezes, os meus filhos podem fazer alguma coisa que eles não estejam pecando, mas que está me desagradando. Então, eu acho que a escolha de abrir mão ou não do direito de gerar filhos não agrada ao Senhor. Não agrada. Mas Deus nos deu esse direito de escolher sobre todas as coisas. Entre o berço e o caixão, nós temos o direito de escolher. A pergunta que eu faço aos irmãos é o seguinte: existem pessoas que querem ter filhos e não conseguem ter, certo? Existem as pessoas que podem ter filhos e não querem ter. A vontade de ter filhos e a vontade de não ter filhos pode ser uma ação divina naquela mulher ou naquele homem, ou seja, eu não quero ter filhos, já é resultado da ação de Deus na minha vida. Vou deixar vocês pensando sobre esse assunto, que eu vou conversar com uma de nossas queridas ouvintes participando com a gente aqui agora. No Debate 93, você fala ao vivo com J.R. Vargas. Minha querida ouvinte, vou chamá-la de ouvinte, tão somente ouvinte, mas agradecendo muito a Deus pela sua vida. Você nos conta que, em princípio, você não queria ser mãe, você teve 2 perdas importantes na sua história, aí depois você achou o desejo de ser mãe, mas hoje você não consegue engravidar. É isso, minha irmã? É isso mesmo. Bom dia a todos na mesa, bom dia, JR. Essa é a verdade. Hoje em dia eu tenho uma vontade de ser mãe, mas não consigo. Sou casada há pouco tempo. E meu sonho é ser mãe agora, né? Antigamente eu falava, não quero ter filho. Já, meu Deus, ter filho pra quê? Sabe? Falava assim, pra que ter filho? Pra ficar perturbando minha mente, ficar me enchendo a paciência de madrugada. E hoje em dia eu fico triste, porque eu quero ser e não consigo. O que mudou, que fez com que você agora desejasse ter filhos? Porque agora eu tenho uma pessoa, sou casada, tenho uma pessoa que também quer ter filho, né? Mas, infelizmente, ainda Deus não me deu essa benção, né? De repente, pode ser porque eu falei tanto que eu não quero. E hoje que eu quero, Deus está me botando uma prova, entendeu? Mas eu sei que no tempo de Deus vai mandar essa benção. Essa jovem, né? Essa que mandou pro debate, ela não quer nunca, né? Ela não, jamais. Eu sempre falei isso. Eu também não quero, não. Parece que ter filho. Eu quero casar, mas também não quero ter filho. Mas hoje em dia eu sou casada com a pessoa que eu amo, mas não consigo ter filho. Já tento e não consigo ser mãe. Entendi. E veja bem, ao longo da nossa vida a gente tem posicionamentos que mudam, né? Você está revelando exatamente isso aí. Você tinha um posicionamento e você mudou de opinião após um período de vida e especialmente após esse relacionamento, né? O casamento fez com que você olhasse para o seu esposo e visse que ele quer tanto ter filhos, e isso fez com que brotasse na sua vida também o desejo de você querer ter filhos. Evidentemente, do ponto de vista emocional, a gente pode ser até impactado com isso, como se Deus agora ficasse segurando a bênção da gestação para nos provar de alguma forma. Talvez seja uma perspectiva de Deus que talvez não esteja exatamente de acordo com que as escrituras nos apresentam Deus como um Deus de amor, de graça e de misericórdia, ao mesmo tempo sendo um Deus justo e ao mesmo tempo sendo um Deus bom. Os tratamentos existem, as pesquisas para identificar por que as pessoas não conseguem engravidar,
Então, o que está nas suas mãos, faça. A experiência de Ana foi uma experiência extraordinária. Você lembra muito bem disso, não lembra? Lembro sim. Ela estava querendo, desejando, o profeta, aliás, o sacerdote a abençoou de uma maneira tão clara, mas ela foi para casa, ela teve relacionamento sexual com seu esposo e a seu tempo ela engravidou. A gente lendo o texto bíblico dá até a impressão que ela já saiu grávida. Ela não saiu grávida. Ela foi para casa, ela teve relacionamento com ele. Sabe-se lá depois de quanto tempo ela engravidou. Então que o Senhor te renove e te fortaleça, e a sua palavra para todos nós é muito importante, porque você viveu exatamente isso que afirma a nossa ouvinte viver hoje, embora a sua opinião tenha sido mudada no decorrer do tempo, e você deixa isso bastante claro. Quero agradecer a sua participação, que Deus continue te abençoando todo dia e cada dia mais, e quando você engravidar, e aí você já tiver aí sendo menino ou sendo menina, você avisa a gente aqui pra gente agradecer a Deus, tá bom? Aviso sim, com certeza, JR. Deus te abençoe, minha irmãzinha. Boa tarde. Fica com Deus. Estamos em família, minha gente. Esta é a 93 FM. Esse é o debate. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. O seu rádio está no Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, a revista Veja fez recentemente uma matéria de capa sobre esse assunto, mulheres que não querem ter filho de jeito nenhum. A Marcela Bastos, que é a nossa produtora, traz alguns dados dessa pesquisa revelada pela revista. Isso, a matéria saiu no dia 29 de maio e diz assim: um dos mais espantosos dados do último censo do IBGE produz uma fotografia das brasileiras que estão prestes aí a cruzar a fronteira dos 50 anos, no fim, portanto, daquilo que é conhecido como ciclo reprodutivo, e para surpresa dos especialistas, o grupo das que chegaram lá sem filhos expandiu-se em 20% apenas na última década, algo impressionante do ponto de vista demográfico, segundo eles. Entre as mulheres que têm no currículo um diploma de ensino superior, um pouco mais de um quinto optou aí por não ser mãe. E o número se multiplica em um ritmo 3 vezes mais rápido do que o das famílias com filhos. E aí tem um especialista, o Gregory da consultoria Cognares em São Paulo, ele diz assim: quando se nota essa escolha até em casais bem jovens, é sinal de que a tendência é continuar aumentando a proporção de famílias sem filhos no Brasil. E para encerrar, a revista diz o seguinte: a única coisa que se pode dizer com certeza a essa altura é que as famílias sem filhos nunca serão maioria nas estatísticas. Se isso viesse a ocorrer, os processos de despopulação se tornariam tão agudos que as sociedades deixariam de produzir o número mínimo de novos indivíduos para a manutenção da espécie. Muito obrigado, Marcela. Diante dos companheiros aqui, esse novo dado, que é importante que a gente tenha. Antigamente as pessoas tinham 10 filhos, não é verdade? Eu sei de vocês aí, se pai, mãe, avô tinham muitos filhos, mas eu conheci muita gente com 10, com 12, com 13 filhos. Depois isso mudou, e o ideal dos anos 80 era simplesmente que a pessoa tivesse 2 filhos, e geralmente um menino e uma menina. Depois disso, você tem um período em que as pessoas querem ter apenas um filho, uma questão de custo, de investimento e tal. Chegamos ao tempo que as pessoas não querem ter mais filhos. Ao mesmo tempo, continuam tendo pessoas com 10 filhos, com 7 filhos, com 2 filhos. Isso tudo acontece simultaneamente, mas pode ser um retrato de uma mudança de perspectiva das pessoas em relação à vida. E aí é um assunto interessante para a gente discutir. Tá a mesa aí com os 4 microfones agora abertos. Por um lado, o problema de nós estarmos vivendo em um mundo difícil de se viver gera esse desejo de não ter filho. Lógico que o natural é quando a pessoa começa quando casa e os anos vão passando e vai vendo que há um amor, né? Esse amor, logo vem o desejo de ter a cria, o fruto desse amor. E aí há um grande problema, nós que
lemos a palavra, vivemos a palavra, nós sabemos o poder de uma palavra. E acabamos de falar com um ouvinte que falou o tempo todo que não queria ter filho, hoje ela quer ter e não pode ter. Ela está vivendo a lei da semeadura, né? Semeou uma palavra e está vivendo isso. Agora, o natural é casar, ir se amando e querer ter o fruto desse relacionamento. Mas a vida, hoje que nós estamos vivendo, está se inclinando realmente para o desejo de não ter filho. Nós não conseguimos mais, JR, encontrar famílias, assim com tantos filhos. Nós ainda ouvimos algumas pessoas de idade falar, eu tive 12, 10 filhos, mas atualmente isso é exatamente isso que tem acontecido. Eu não sei se tem a ver com a mulher alcançar a posição dela, sair de uma posição, entrar numa posição de destaque, e ela hoje se preocupar mais com sua vida, faculdade. A pessoa hoje, quando casa, a primeira coisa, ela se preocupa em ter uma casa própria. E o jovem, geralmente, estava se preocupando em terminar a faculdade. Então, fica praticamente para último plano o nascimento do filho. A gente vai se preparar. Vamos nos preparar financeiramente. Então, isso tudo são imposições que atrapalham isso aí e vem atrapalhando. Tem que considerar que a Europa já é um continente envelhecido, né? Nos Estados Unidos também a questão da terceira idade é muito forte. No Brasil também nós temos tido essa realidade, não tanto quanto no continente europeu e na América do Norte, mas também já evidencia isso. E nós temos visto uma alta taxa de natalidade nos países menos desenvolvidos, né? E então há alguma coisa que é de uma ordem de uma subversão no aspecto bíblico, porque nós pensarmos a questão do ter filhos atrelado a uma questão tão somente que o planeta não vai aguentar, que não é verdade. A cultura é uma cultura individualista, a cultura é uma cultura capitalista, que um colega seu presbiteriano, que é o pastor Jeremias Pereira, fala que é capitalista, né? Então, que é uma cultura cada vez mais dessa ordem de poder postergar uma decisão, e nós sabemos que o corpo humano tem um tempo, né, para poder ter uma boa qualidade. Então tem esse dado, tá havendo envelhecimento, sem contar um outro detalhe, só acrescentando, morre-se mais jovens do que pessoas idosas. Ouvinte dizendo, sou casada, tenho 40 anos e escolhi não ter filhos. As pessoas ficam assustadas quando falo que não tenho vontade de ser mãe, e ainda dizem, quando você envelhecer, quem vai cuidar de você? Pergunta a nossa ouvinte. Outro ouvinte dizendo, penso que não querer ter filhos não seja pecado. Pecado é ter um filho sem querer tê-lo e, em consequência disso, não amá-lo. Eu mesma não quis ter filhos mesmo casando jovem, e meu marido aceitou, diz uma de nossas ouvintes. Outro ouvinte dizendo, acho que toda mulher deveria ter o desejo de ter um filho, diz uma de nossas ouvintes. Outra ouvinte agora de Piedade dizendo, na minha opinião, nem toda mulher tem um dom de ser mãe. Ter filhos para deixar largado ou maltratá-los é melhor não ter mesmo. Muitas mulheres ficam tendo filhos como coelhos. Essa é boa. Pelo menos são coelhas, né, gente? Como coelhas, e não cuidam. Ela, pelo menos, não quer ter. Não acho que seja trauma, diz outro ouvinte. De Macaé, uma querida ouvinte dizendo, eu e meu esposo, antes de casarmos e em comum acordo, optamos por não termos filhos. Casei já com 36 anos e tínhamos muitas coisas para conquistar. Estudo e trabalho, e para ter filhos teríamos que abrir mão de muitas coisas para assumir a responsabilidade de ter um filho. Não concordamos em ter filhos para deixá-los em creches com avós ou babás. Filhos têm que ser criados por seus pais, não por terceiros. Não acho que estamos pecando, somos bem resolvidos e casados há 22 anos. Outra ouvinte do Éden, olha aí, vocês falam tanto no Éden, acabou que um ouvinte ligou. Se ela tem condições de ter filhos, ela deve aproveitar esse presente de Deus. Eu me casei há 11 anos e lutei tentando engravidar por 10 anos. Eu ficava deprimida, fazia tratamentos, faltava à igreja no Dia das Mães para não ver as homenagens dos filhos. Foi uma luta, mas Deus me ouviu e minha filha está completando 2 meses e hoje eu me sinto completa e realizada, diz uma de nossas ouvintes. Sem dúvida alguma, a questão da maternidade está atrelada muito à realidade da mulher, e agora não aparece muito a questão do homem falar em querer ter filhos, né? Não, sempre a mulher. Não aparece. Eu penso que ao longo dos anos o homem ele vem se afastando mesmo de Deus.
afastando dos princípios, afastando dos propósitos, e como o pastor colocou ali, que realmente a vida, o perfil do ser humano mudou muito, as prioridades mudaram, e hoje, antes, na década, 2 décadas passadas, a mulher, a menina era criada para quê? Para ser mãe, para ser dona de casa. Hoje, as meninas já são criadas para quê? Para ganhar o mundo. Menos para ser dona de casa. Menos para ser dona de casa. Mas eu penso que esse direito de ser mãe ou não está nas mãos de Deus, deveria estar nas mãos de Deus, e Deus deveria decidir se eu ou outra deva ou não ser mãe a seu tempo, porque ele continua tendo controle de todas as coisas. Isso não vai mudar. Como é que é isso, pastor? Como é que funciona isso aí? A pessoa casa, ela tem relacionamento. Se engravidar foi a vontade de Deus, é esse o entendimento? Se não engravidar, não foi a vontade de Deus? Olha, da sua opinião, só para deixar a sua opinião mais clara. No século XXI. Se estamos vivendo no século XXI, existem hoje inúmeros métodos anticonceptivos. Então é óbvio que as mulheres têm essa opção hoje. Sim. Mas penso eu que existem mulheres, como já foi citado aqui, que estão lutando para ter filhos e não têm. Como também na Bíblia nós temos diversos exemplos de mulheres que não geraram. Então eu penso que Deus tem esse domínio, tem esse controle. Agora, a vontade. A pergunta que eu fiz antes do break foi nessa linha, porque eu queria ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto. Por enquanto a gente fala de celibatário, a gente diz o seguinte: uma pessoa celibatária, ela não tem vontade de casar, seria uma tortura. Uma pessoa que tem vontade ou não, você foi condenado, você é celibatário. Então é uma condenação, tá certo? Uma pessoa que não quer ter filhos, eu estou fazendo o contraponto, já que vocês estão todos juntos aí, estou fazendo o contraponto para dizer o seguinte: uma pessoa que não quer ter filhos não se assemelha a uma pessoa que não quer casar, e este que não quer casar é chamado de celibatário, e a Bíblia fala a respeito dele, e nós vamos entender, embora hoje essa pessoa deva sofrer uma pressão impressionante. Todo mundo quer que as pessoas casem o tempo inteiro. E quando é homem e não casa, esse camarada aí nunca me enganou, entendeu? E a pessoa já começa a falar alguma coisa. Mas a Bíblia se refere ao celibatário claramente nisso aí. Muito bem. Se a pessoa não quer ter filhos, a gente tem condições, eu não estou afirmando, estou perguntando a vocês, podemos colocar nesse mesmo nível, dizer assim, a pessoa não quer ter filhos, a pessoa não quer casar, isso é resultado da estrutura que o indivíduo tem. Essa pessoa simplesmente ela quer casar, mas ela não quer ter filhos. O outro, ele não quer casar e também não quer ter filhos. Um nós entendemos, o outro não. Por quê? Eu entendo o seguinte, JR, que a questão do casamento, a decisão, ela é da pessoa e ela tem direito. Deus deixou o homem com o direito de poder decidir. O normal, biblicamente falando, é o casamento gerar filhos. O que a pastora colocou não é da ordem de poder não ter filhos, mas de poder atuar para poder ter, hoje, no século XXI, a possibilidade de poder decidir sobre quantos filhos se deseja ter. Então, no aspecto do celibatário, é uma questão de que ele tem uma opção, né, nesse aspecto de não ter relação sexual. A Bíblia não deixa margem para esse outro lado do casamento de não querer ter filhos. Eu não encontro referência na Bíblia que fala sobre isso. Bom, daí então a colocação de pecado, não é? Porque pecado não é uma questão tão somente moral. Pecado é o que dá sofrimento, pecado é aquilo que é mal resolvido, pecado é aquilo que não está adequando dentro de um projeto bíblico. Então, a pessoa decidir não querer ter filhos, tudo bem, uma decisão que ela tem. No meu entendimento, tem motivações que deveriam ser vistas por conta disso. A vontade a pastora falou que a vontade estaria debaixo da vontade de Deus, não é isso? Certo. E aí o reverendo falou o seguinte: então a vontade de Deus, se a pessoa deixar, vai tendo filho. Não, eu creio da seguinte forma. Tu perguntou. Eu perguntei. Tu fez a pergunta, é claro. E aí eu quero responder porque, na verdade, entrou em outro assunto do celibatário, e eu quero deixar bem claro que, na minha opinião, que a vontade de Deus é que tenha filhos.
Claro. A vontade de Deus é que tenha filhos, e a prova disso é que a Bíblia diz que os filhos são herança, é bênção. Feliz é o homem que enche deles a sua Isso aí. aljava. Agora, nós temos o direito de nos programar para o tempo de ter esse filho. Agora, que a vontade de Deus é ter o filho, é ter o filho. E quando a pessoa não tem, é porque a vontade de Deus é que ela não tem. Não, a vontade de Deus é que tenha. A vontade Não, eu acho que o JR está se referindo àquelas pessoas que não podem ter, são não conseguem. Não conseguem ter filhos. Pois é, mas aí é uma Estéreis. é verdade, mas aí é uma outra realidade, né? Aí é uma questão de que entrar nesse campo realmente de poder falar da vontade de Deus, eu ajudaria vai se abrir um leque. Né? Mas assim, a gente observa na Bíblia as estéreis tendo filhos, né? A Ana e tantas outras estéreis, Deus mudando. Então Deus muda. A medicina hoje está tão avançada, né? Uma das esposas de Davi, por conta de algo que ela fez, sofreu uma repreensão do Senhor e está registrado lá que ela morreu e até o dia de sua morte ela não gerou filhos. Eu acho que... Mas é um caso também, creio eu. Como existem hoje diversos casos, nós ouvimos uma ao vivo aqui, diversos casos de pessoas que querem ter filhos e não conseguem ter. Certo? Fazem o tratamento, buscam alternativas, trabalham fisicamente para que possam ter, e eventualmente a resposta de Deus ainda pode ser não. Claro. Correto? Claro. Correto? Pois não, pastor Daniel. O JR, Pois não, meu irmão. nós vemos claramente que ela ainda não tem um namoro firmado, né? Ela deixa bem claro aqui. Esse é o ponto seu agora. O seu destaque, vai lá. Isso, ou apenas falar quando tiver um relacionamento sério. Então a gente vê aí que ela ainda está caminhando. E essa caminhada pode haver essa mudança. Ela pode começar a entender que os filhos são herança de Deus e eles têm muito valor. Nós vemos lá a mulher do azeite de 2 Reis, capítulo 4, aquela mulher buscando recursos para livrar os seus filhos, ela perdeu os seus filhos. Vemos o carinho de uma mãe ali. Então eu acho que isso pode ser mudado. Pode acontecer essa mudança no decorrer da caminhada dela. Agora também a gente se depara muito com mulheres que não querem ter filhos e se incomodam com os filhos dos outros. Muito bem, quero agradecer aos companheiros aqui, a palavra de cada um. O assunto é um assunto que nos anima, porque fala sobre filhos, fala sobre família, fala sobre relacionamento, fala sobre vontade humana, e a gente tem sempre um princípio, né? A vontade humana, ela é falível, ela é inconstante, ela não é perfeita, mas a vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é sempre agradável e ela é sempre perfeita. Quanto a boa e agradável, a gente até consegue entender. Quanto a perfeita, pra gente é muito difícil entender, em razão da nossa imperfeição. Então é sempre bom, neste caso ou em quaisquer outros casos, submeter a sua vontade à vontade de Deus. A questão central na vida de um indivíduo não é uma forçação de barra, porque Deus age na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. A questão é, Senhor, qual é a sua vontade, qual é a vontade do Senhor na minha vida? Tá ligada na melhor. A Baixada tá ligada na melhor. 93. Pesquisa 93. E aí, Marcela? Você conhece alguma mulher que não deseja ter filhos? 70% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles no programa de hoje com a gente. Vamos aos nossos prêmios, então. A Michele Teixeira de Olavo Bilac, telefone 2673, final 35. Participou da pesquisa, está levando para casa o DVD da Andréia Fontes. Já a Gilvânia, lá do Éden, telefone 2755, final 02, leva para casa o CD Louve e Adore, da Michele Nascimento. E a Ledenir Oliveira de Magé leva o CD Aceita o Teu Chamado, da Bruninha Carlos, que saiu pro prêmio do Facebook. Quero agradecer a você, ouvinte amado. É sempre um privilégio para nós darmos esses presentes para você. A cada dia. A 93 FM é mais ouvida. 93 FM. Ouvinte dizendo, namorei um rapaz não crente, aí sabe o que os meus pais fizeram? Eles aceitaram numa boa. É verdade.
Aí eu me apaixonei por um evangélico e todos os meus problemas começaram. Meus pais não aceitam o nosso relacionamento de forma alguma, só porque ele é negro e 1 ano mais novo. Eu nunca imaginei que meus pais teriam tamanho preconceito. Queremos tanto ficar juntos que até pensamos em fugir. Como conviver com pessoas preconceituosas? Será que o ideal, ainda hoje, é que negros só namorem negros e brancos apenas brancos? Misturar seria arrumar problemas sem necessidade? A questão da diferença de idade influencia no relacionamento? Preconceito é pecado? Como vencer as barreiras do racismo dentro de nossas próprias igrejas? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, pastor Sérgio Nonato, muito obrigado, um grande abraço, irmãozão. Muito obrigado, JR, aos nossos amigos da mesa, aos nossos ouvintes, mandando um abraço aí para nossa igreja, Catedral Metodista Benésio, para o meu filhão Rafael Almeida, que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada, os meus filhos e meus netos. Um beijo. Maravilha, meu irmão. Pastor Daniel Martins, muito obrigado. Um grande abraço, irmãozão. Obrigado, JR. Eu queria mandar um abraço, um beijo a todos os membros do Centro Evangelístico Vista Alegre, em especial o Evandro e a Vanessa, que vai ser mamãe e papai nesse final de semana agora. Deus abençoe muito. Ei, beleza. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Ailton Desidério. É um prazer poder estar aqui mais uma vez e que Deus abençoe todos os queridos e amados ouvintes. Um abraço lá para Simone, minha esposa, e para toda a Primeira Igreja Batista em Lins. Pastora Leila Ceia, muito obrigado. Deus te abençoe sempre, pastora. Eu que agradeço, JR. Também quero mandar um abraço para todo o rebanho da PIB de Trindade e também mandar um beijão para os meus pais, para o meu filho e para minha filha. Bênção puríssima. Muito obrigado aqui a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Kátia Regina e agora a nossa querida Cláudia Mérida, também integrando a equipe do Debate 93. Muito obrigado pelo carinho dessa equipe maravilhosa. Nós vamos orar juntos nessa hora. Vou pedir por gentileza ao pastor Daniel Martins para orar conosco. Nós vamos orar juntos pelo tema de hoje. Vamos pedir a bênção de Deus sobre o coração dos nossos amados ouvintes, assim como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Deus, e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, que a ouvinte hoje, Senhor, que ela possa ter sido impactada com toda a orientação que foi dada e que essa mudança ocorra na vida dela. Alcança os doentes, alcança os desamparados e derrama a tua bênção sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.